Terceiro domingo do Advento, também chamado Gaudete, porque é o domingo chamado de Domingo da Alegria. E nós, às vezes, paramos só nessa informação. E na igreja, nunca você deve parar com uma informação sumária. Sempre você deve aprofundar-se, porque a igreja sempre nos dá um banquete através da sua simbologia. Por que que hoje é o Domingo da Alegria? Porque a alegria não é produzida pelo ser humano. A alegria não é um produto das nossas coisas. Então tem toda a razão de ser um costume que nós encontramos já no judaísmo. Quando um judeu encontrava outro, ele dizia Shalom, que significa toda a paz esteja, todas as bênçãos, não só a paz, mas todas as bênçãos estejam convosco, até que o Messias chegue, e o Messias é que vai te dar a paz. O Messias é que vai derramar sobre ti a paz. Nós ouvimos hoje São Paulo, na segunda leitura, fazendo uma ligação direta com aquilo que o próprio arcanjo Gabriel diz para Nossa Senhora. Em grego, não existe a palavra shalom, até porque não é mais correto um judeu ou alguém falar para o outro shalom, porque o Messias já chegou. Então a saudação que é dita é agora a saudação Hairé, que é a raiz da palavra graça. E por que que não é mais que a paz, que as bênçãos estejam em ti até que o Messias chegue? Porque o Messias já chegou. E quem é o Messias? O Messias é aquele que vai governar. O Messias é aquele que vai à frente da humanidade. O Messias é aquele que nos representa diante de Deus e representa Deus diante dos homens. O Messias já está entre nós. Aquele que governa sobre nós verdadeiramente já está entre nós. Aquele que vai nos conduzir como Redentor já está entre nós. Por isso, meus irmãos, que São Paulo vai dizer na segunda leitura, Hairé, alegrai-vos. E essa também é uma palavra profética. É a mesma palavra que o profeta Isaías diz para a chegada do Messias. Que Jerusalém se alegre, porque chegou o seu Salvador. Agora, meus irmãos, por que que a alegria não é produzida por nós? Tem coisas que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. São 3 coisas que eu vou trazer hoje, cuja fonte é Deus e o destino também é Deus. São elas o perdão, o amor e a alegria. O perdão não é humano. A pessoa não vai dizer eu te perdoo. Eu vou receber o perdão que vem de Deus e te perdoo com o perdão dele. Porque humanamente eu não consigo. O amor é a mesma coisa. Amor humano acaba. Amor humano é por um tempo. Eu te amo com o amor que vem de Deus. Eu te amo com agapé. Eu te amo com um amor que é profundo e que é eterno. Ele passa por mim, porque vem de Deus, e passando por mim, ele vai até as pessoas. Ele vai até os outros. E quando eu amo com o amor de Deus as pessoas, esse amor volta para Deus. E depois volta para mim de novo. Com a alegria acontece a mesma coisa. Não adianta a gente buscar alegria em coisas, medicamentos, pessoas, em hobbies. Não adianta. Alegria não é produzida. Você não pode dizer para a pessoa, agora eu vou te dar alegria. Está aqui essa cápsula. Não existe isso. A alegria ela é um presente. A alegria ela é um dom. A alegria vem de Deus, passa por nós. Padre, e por que que eu devo ser alegre? Porque a tristeza mata. Aquele que é melancólico, aquele que é triste, aquele que busca coisas tristes, está mais para a morte do que para a vida. Você não deve ficar fixado na tristeza. Você não deve fazer a sua casa na tristeza. Por isso que o Senhor vem tirar o seu povo da tristeza. O Senhor vem tirar a sua igreja da tristeza e dizer, é tempo de viver a minha alegria, a alegria que vem de mim. É hora de sair da sepultura, é hora de sair daquilo que está te matando, porque tristeza atrai tristeza. Uma pessoa que só tem comportamentos de tristeza está atraindo mais tristeza. Padre, mas se eu quero chorar, o que é que eu faço? Chore e depois comece a sair do choro. Não fique chorando para chorar mais, depois chorar mais.
Você precisa sair, não faça da tristeza um método. É porque nós estamos numa fase de um desarranjo de sentimentos tão grande que as pessoas acham que porque estão sentindo tristeza estão vivas. Não. Inclusive, meus irmãos, até na neurociência, nossa cabeça, não é? A nossa mente, a nossa psique, ela é mais propensa à tristeza do que à alegria. Por isso que eu preciso sim receber a alegria que vem de Deus. E eu vou fazer a mesma exortação da manhã que eu fiz pela manhã. Não deixe a tristeza habitar em você. Não se mergulhe na tristeza. Se alguém te fez mal, siga em frente. Se alguém fez alguma coisa que te entristeceu, não repouse na tristeza. Não fique mergulhado na tristeza. Procure sair dela. É interessante que na palavra de Deus, a gente encontra, por exemplo, Davi, que quando chegava das batalhas, ele ia dançar e cantar diante de Deus. Eu não acredito numa religião de pessoas com cara de velório o tempo todo, eu não acredito, porque o nosso Deus é um Deus de vida, o nosso Deus é um Deus de alegria. Tem gente que fica forçando, né, para ficar com cara de doente assim na missa. Não faça isso não. O povo de Deus é um povo alegre, porque atravessa pelo fogo sem se queimar. Então não fique, padre, mas eu estou com depressão, o que é que eu faço? Saia dela. Não fique reforçando a sua depressão. Tem gente que tem alegria em dizer, eu tenho depressão com diagnóstico. Não estou menosprezando, por favor, não quero processo, não tenho nem dinheiro para pagar. Não, mas eu estou dizendo para você, é uma decisão interior. Você não pode afundar na lama, você não pode afundar na cova. Se te jogaram numa cova, saia dela. Se te jogaram na tristeza, saia dela, porque só você pode fazer isso. E Deus hoje está dizendo para a igreja, acabou o tempo da tristeza. Acabou o final do ciclo. Final de ciclo sempre é de tristeza. Porque são os últimos frutos, é hora de cortar, é hora de queimar a palha seca, é hora de preparar o terreno. Então, chegou o final do ciclo na sua vida de alguma coisa, entregue tudo que deve ser entregue para que você recomece. E o Senhor está dizendo, agora é um tempo novo. Meus irmãos, é muito ruim quando uma pessoa vive fora do tempo. Um jovem que quer viver como velho, está errado. Um velho que quer ser novo, está errado. Viva no seu tempo. Procure a alegria no seu tempo. Procure viver aquilo que é próprio da fase que você está vivendo. Agora está acabando o ano. Padre, agora eu quero estudar. Passou o tempo. Você teve 11 meses. Vai querer estudar agora? Está fora do tempo. É agora o tempo do perdão. É agora o tempo da alegria. É agora o tempo de organizar a casa para começar de novo. Então a igreja hoje acende essa terceira vela, porque é hora de expulsar, exorcizar a tristeza. Tristeza vem de Satanás, exorcize a tristeza. Pessoas que reclamam demais, pessoas que são rabugentas, pessoas que são ranzinzas, pessoas que são amarguradas, saiam de tudo isso, porque isso só vai atrair coisa ruim para você. Não caia na falácia de achar que intelectualidade tem a ver com amargura. Não caiam nessa. As pessoas que conhecem verdadeiramente as coisas são felizes, porque são agradecidas. Padre, mas eu estou cheio de problemas. Por que eu tenho que me alegrar? Porque os problemas passarão. Porque as coisas passam. Então Deus está olhando para a igreja dizendo, Haire no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Haire em teu, né, em Deus. Alegrai-vos no Senhor. É tempo de buscar a alegria que vem de Deus. Se a sua casa estava construída na tristeza, pega o material da sua casa e faça em outro canto. Se levante, arranque sua casa da tristeza. E eu sei que são muitas as coisas que nos entristecem. Por que nos entristecem? Porque as coisas mostram a nossa contingência, as coisas mostram as nossas fragilidades.
Mas nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que caminha conosco, Deus está caminhando nessa terra conosco, Deus está caminhando ao nosso lado, Deus está nos dando coisas boas todo o tempo o Senhor está te dando coisas boas. Ai, Padre, mas apareceu pessoa ruim, mas também tem pessoa boa, também tem gente boa na sua vida, ou não tem? Só tem gente ruim no seu lado? Você está morando onde? Tem gente boa ao nosso lado, é porque nós, como eu dizia, temos facilidade de assimilar os problemas, as tristezas. E o Senhor hoje nos apresenta no Evangelho um cenário interessante. Eu queria começar do final para o começo, para que a gente possa falar de tudo das 3 missas de ontem até a de agora. O Senhor no final do Evangelho apresenta um cenário de julgamento. Porque Deus é juiz. O único que pode sentar-se na cadeira de juiz é Ele. E Ele é juiz. Nós não podemos julgar pessoas. Nós só podemos julgar situações. Isso que você fez agora é errado. Não é você que é errado, é o que você fez agora. Mas Deus não. Ele consegue avaliar tudo, porque Deus caminha na história, de frente para trás, para todo canto. O Senhor diz hoje 2 palavras de julgamento. A primeira diz, Ele está com a pá na mão. O que é a pá na mão? Significa que Ele vai fazer a limpeza para que comece um ciclo novo de agricultura. Ele vai recolher os frutos, Ele vai limpar o terreno. É hora de limpar o terreno de nossa vida. Limpe o terreno. Se sujaram o terreno de sua vida, pegue a pazinha de Jesus e vá lá limpar o terreno da sua vida, porque é seu. Nós temos uma dificuldade em entender isso. A gente acha que as pessoas que nos ofenderam é que elas vão depois consertar o que fizeram. Não vão, não, é você. É você que tem que resolver os nós que fizeram na sua vida. Então ele diz, está com a pá na mão para recolher o que é seu, para guardar o que é seu. Ele vai juntar o seu trigo. Por que que o trigo aparece aqui? Porque o trigo é o alimento próprio para o sacrifício. Eu fico muito impressionado quando vem, por exemplo, uma pessoa que se acha teólogo de liturgia dizer o seguinte: a Eucaristia devia ser enculturada. Era para celebrar com tapioca, porque no Ceará é tapioca. Deixa de ser ignorante. A gente celebra com trigo porque a última ceia do Senhor foi com trigo. E por que que é o trigo? Porque o trigo é o alimento próprio do sacrifício, porque o trigo tem 3 características. Primeira, quem lembra? Ele nasce no alto ou no vale? No alto, porque ele não vive na sujeira. Nós temos que ser como o trigo de Deus. Trigo não nasce no meio da lama, não nasce em várzea. Trigo só nasce em montanha. Só nasce no alto, porque o ar é mais puro, porque os animais que andam lá no fundo do vale não andam em cima da montanha. Você é trigo de Deus. Saia da lama. Saia da sujeira. Saia da sujeira da sua própria vida. Você não nasceu para a lama, você é trigo. Você só vai florescer no alto. Segunda característica teológica do trigo. Quando o trigo amadurece, e o joio não faz isso, o trigo faz. O trigo fica com as palhas e com as espigas de cor dourada, porque elas refletem a luz do sol. Por que que nós somos trigo? Porque nós devemos refletir o rosto de Deus. Não reflita o capeta na sua vida. Reflita as coisas de Deus. Muitas pessoas talvez não simpatizem muito comigo, porque talvez interpretem isso que eu estou dizendo como uma atitude de orgulho. Não, não é. É porque eu sei o quanto Deus investiu na minha vida. Eu sei que eu nasci para dar certo, eu nasci para ser o trigo refletindo a luz do sol, e eu serei porque é minha vocação. Reflita as coisas de Deus sobre os outros. Na sua casa, faça como o trigo, espelhe a luz do sol.
Mesmo que na sua casa esteja cheio de coisa errada, reflita a luz do sol. O trigo reflete a luz do sol. Eu vou juntar o meu trigo, eu vou juntar os meus que estão se esforçando para fazer o que é certo. Eu vou juntar os meus que estão se esforçando para nascer no alto. E a terceira característica do trigo, o trigo é um alimento que para ser consumido, o que é necessário fazer com ele? Você tem que esmagar, moer o trigo. É a nossa vida que vai moendo os grãos de trigo. Quando você passa por uma dificuldade, é Deus esmagando os grãos de trigo para que você libere o melhor de você. Você nasceu para ser trigo. Ele vai juntar o seu trigo. Mas a palha, ele vai queimar. Por que queimar? Até hoje nós sabemos o que significa queimar, não é? A palha, queimar o lixo. Por que uma pessoa queima lixo? Por que uma pessoa incinera aquilo que é contaminado? Porque o fogo tem propriedades de purificação. Num hospital, por exemplo, quando se usam ali os instrumentos, para onde é que vai depois? Para a estufa. Para quê? Para o fogo. Porque o fogo esteriliza. O fogo limpa. E o que é a palha seca? A palha seca representa aqueles que não têm a lei do Senhor em si. Quem não tem nada de Deus em si. Quem não tem uma palavra de Deus, quem não tem um pensamento de Deus, quem não tem uma decisão por Deus, é uma palha seca. O vento leva daqui para lá e ela não serve para nada. A palha seca não faz parte do ciclo de Deus. Por isso que ele diz, a palha seca é destinada ao fogo, à purificação. E aqui eu vou passar para outra ideia teológica. Nós temos duas maneiras de Deus criar. Deus cria através da água e Deus cria através do fogo. Primeira coisa que Deus fez, a luz. Segunda coisa que Deus fez, separou as águas. Então, fogo e água são o início de qualquer caminho novo. Padre, qual a diferença de fogo e água? O fogo é porque ele é que vai purificar e iluminar. O fogo aquece, o fogo purifica e o fogo ilumina. E a água também. A água tem, não de aquecer, não é? A água tem função de gerar vida. Fogo não gera vida. Fogo inicia luz. Mas fogo não gera vida, a água gera vida. Sabe o que é que tem a ver hoje água com o evangelho? Nós temos um homem chamado João Batista, que recebeu uma missão. Qual era a missão dele? Preparar a multidão para receber o Senhor, para receber o Hamashiach. Por que João recebeu essa missão? Porque Deus sempre prepara o seu povo para aquilo que ele vai fazer. Na nossa casa, quem tem essa vocação muito mais aflorada é a mulher. A mulher, ela tem um dom, uma luz que nós homens não temos. A gente chama isso, na teologia judaica, de sefirós, de esferas, como os planetas. O céu não é cheio de lâmpadas, cheio de luzes? Nossa alma também, porque nossa alma é um espelho do céu. Só que essas luzes em nós, elas devem ser acesas. Você deve acender essas lâmpadas. A mulher recebeu uma lâmpada que o homem não recebeu. Qual foi essa lâmpada, padre? A mulher tem o poder de descobrir a verdade. Não adianta mentir para uma mulher. Se você vai namorar e querer mentir, não adianta. Ai, padre, mas é porque eu sou esperto, eu vou mentir. A mulher descobre. Por quê? Porque ela tem uma luz nela, que na hora que a mentira chega, ela diz, isso aqui está errado. Quando o filho chega para a mãe com uma conversa, você está mentindo. Não é poder, não é bruxaria não, pessoal. Ah, isso pode ser coisa. Não, não é bruxaria, não é adivinhação não. É porque a mulher, ela tem uma conexão com Deus, porque é ela que gera vida. Então ela tem uma luz especial. Eu falei disso porque só Deus sabe, não é? Mas eu vou voltar. João Batista, falava dele, recebeu uma... Lembrei de tudo. A mulher na casa é que prepara a família. É a mulher que vive tudo antecipadamente. Vocês já perceberam que as mulheres, as mães, as esposas,
Quando alguma coisa de ruim vai acontecer com a família, elas passam a semana inquietas. Porque o coração ali já está dizendo, tem alguma coisa. Está ligando as antenas. É assim mesmo. Na igreja também o Senhor manda os seus profetas. Na igreja o Senhor manda seus pregadores. Qual é a função do pregador? Qual é a função do profeta? Preparar a igreja, porque Deus não quer pegar ninguém de surpresa. Deus não quer encontrar ninguém despreparado. Deus está fazendo a mesma coisa ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e nós continuamos despreparados. Nós agora estamos numa época de profecia. Nós estamos numa época de preparação. Tem algo grandioso para acontecer na história humana. Não interessa se tem nova ordem, velha ordem, Illuminatis, Coronati, não interessa. Deus vai agir nessa história porque Deus não abandonou o ser humano. Deus não jogou fora o seu mundo. Vai acontecer algo grandioso na história humana e o Senhor está preparando a sua igreja. O Senhor está chamando as pessoas e está dando à igreja bons pregadores. Então rezem pelos padres que estão aí na frente da batalha, nas mídias sociais, rezem por eles, não fiquem criticando não, esse padre, esse Frei Gilson, esse padre Marcelo, não façam essas coisas não, é feio uma família falar de si mesma, ainda mais quando estão fazendo o que é certo, eles estão certos, eles estão preparando o povo para o que vai acontecer, porque Deus está pedindo, vocês estão no tempo de Noé de novo. A arca está com a porta aberta, mas ela será fechada, porque nós precisamos viver o tempo, e o tempo do chamado vai passar. João Batista foi o maior profeta, e tem uma coisa bonita, padre, por que o senhor está fazendo esse elogio ao profeta? Porque quando tem profeta sobre a terra, quer dizer que o céu está aberto. Quando não tem profeta, quando não tem altar, quer dizer que o céu está fechado. Não adianta pedir, porque Deus não vai derramar. Se nós estamos numa época de profecia, é porque o céu está aberto. Então clame, busque. O céu está aberto sobre nós. É tempo favorável, é tempo propício. E existe uma pergunta que aparece hoje, que em grego corresponde à palavra poiesis. O que devemos fazer? É porque, infelizmente, meus irmãos, nosso idioma, e olha que o nosso nem é dos piores não, o inglês ainda é pior, de pobreza, né? O nosso não chega aos pés do grego. Essa expressão poiesis significa quais são as coisas que eu devo fazer todo dia como um artesão. Quais são as coisas que nós devemos fazer? Onde eu devo construir minha vida? É o que perguntam para João quando escutam a pregação dele. Qual é a função do pregador? Tocar o coração. Por que o coração? Porque é o lugar das decisões. Por que uma pessoa fica paralisada? Porque não decidiu. Padre, eu estou num péssimo relacionamento. O que é que eu faço? Tome uma decisão. Padre, eu estou sofrendo. O que é que eu faço? Tome uma decisão. Quando você toma uma decisão, o céu começa a se mover e ao seu redor as coisas começam a se mover. Por isso que faz sentido aquilo que nosso Senhor diz, alegrai-vos, ou seja, tomem ânimo. É hora de tomar decisões, é hora de ir para frente. Você vai passar a vida inteira sentado se lamentando, culpando os outros? Nossa geração é uma geração paralisada por causa disso, porque sempre a culpa é dos outros. Você quer ir numa terapia e quer ouvir, a culpa é dos seus pais, viu? Fique tranquilo, você não é culpado nessa, seu pai e sua mãe. História é essa, minha gente? Tome as rédeas da sua vida nas suas mãos. Padre, eu estou doente, por quê? Foi o médico. Não, foi você, fui eu. Tome decisões. Por isso, poiesis, o que é que eu devo fazer? Eu quero agir.
Eu quero completar o que está faltando na minha vida. Essa é uma noção rabínica até. Sabe quando é que o tempo passa para nós e o ciclo da gente muda? Quando a gente completa o que tem que completar. Você quer chegar no fim da vida tranquilo? Faça tudo o que você tem que fazer. A morte não vai te assustar. Se a morte te encontrar hoje, se a morte me encontrar hoje, o que ela vai encontrar? Um homem que está preparado, que o coração vai poder dizer: eu fiz tudo o que eu devia fazer. Não fiz bem feito, mas eu fiz tudo o que eu podia fazer. Por isso é importante você compreender isso. Eu sei que parece duro esse ensino, mas é Deus dizendo: você precisa ir para frente. Você precisa sair deste ciclo eterno que se repete. Por isso, quando eles ouviam a pregação de João Batista, olhem o poder que uma pregação tem. Por isso que eu demoro na pregação. Porque a pregação chega. Eu fui tocado por bons pregadores. Eu recebi o dom da conversão ouvindo bons pregadores. A pregação, quando chega no coração, é como uma flecha que vai chegando ali e você diz: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar uma decisão. Quando eles perguntam a João: o que devemos fazer? João responde: apresentem obras de santidade. No final do dia, você não pode apresentar objetos para Deus. Deus não quer objeto. Ó Deus, está aqui esse texto para o Senhor. Não. Sabe o que Deus quer encontrar em nós? Lâmpadas de boas obras acesas. Faça boas coisas com o que você pode. E Ele vai dizer como? Ele vai dizer para para de fazer o que é errado. Para de prejudicar os outros. Se você tem a chance de ajudar, ajude. Se não tem, silencie, mas não prejudique. Não faça mal a ninguém, porque o mal volta para quem fez, assim como o bem volta para quem fez. Você que é soldado, você que é do grupo dos romanos, você que é acostumado a cobrar dinheiro a mais para ficar com a parte para você, porque essa era a prática, porque os exércitos romanos eram todos mercenários. Roma tinha essa prática, não é? Os exércitos que eles arregimentavam era assim: você vai invadir aquela cidade para mim, metade do que vocês saquearem é de vocês. Até hoje é assim, viu? Que vocês saquearem, metade é de vocês, metade é de Roma. Então não era porque eles queriam fazer justiça ou defender o país, é porque eles queriam o dinheiro dos saques. E aí ele vai dizer: você que é soldado, quer se converter? Receba o seu soldo, receba o seu valor e se contente. Para de ser ganancioso, para de querer aquilo que você não pode ter. Então ele vai dizendo coisas práticas, porque a conversão é prática. É no dia a dia. Está falando palavrão? Para de falar. Está reclamando? Para de reclamar. Está perseguindo os outros? Para de perseguir. Está falando mal dos outros? Para de falar mal. Isso é conversão, é apresentar a Deus boas obras. Mas João fazia outra coisa além de pregar. Quem é que lembra o que é que João fazia? Ele ficava na beira de um rio, que era o Rio Jordão. E o que ele fazia no rio? Inclusive aqui na paróquia, quando eu cheguei, teve uma família que ficou com raiva, porque eu batizava, não é? Tem 3 maneiras de batizar uma pessoa: molhar a cabeça, molhar o corpo e afundar a pessoa. Como é que eu fazia? Aí teve uma mãe que ficou chateada: padre, você quer matar o meu filho, né? Ficou brava comigo. Porque o batismo, o verbo batizar, significa exatamente isso: submergir e depois emergir. Por que, padre, isso? Porque foi assim que o mundo começou. O mundo estava imerso nas águas. Deus separou as águas e as águas baixaram. Então, quando a gente batiza, é Deus dizendo: está começando um mundo novo para você. Está começando uma nova história. Meus irmãos, Deus está dando segunda chance para nós. Por isso que eu sou católico. Todo dia é Deus me dando uma segunda chance. Todo dia é Deus dizendo: meu filho, você errou.
Mas eu não vou fechar a porta não, eu vou te afundar na água para você renascer. Também o batismo relembra um gesto que Deus tomou de juízo, que foi o dilúvio. O que foi o dilúvio? Deus viu que as pessoas estavam tomando maus caminhos e que o mal estava crescendo mais que o bem. O que é que Deus fez? Deus fez um reset. Deus deixou as águas subirem. Para quê? Para sepultar esse mundo. Para recomeçar. Dilúvio não é castigo. Se fosse castigo, Deus não teria avisado. O dilúvio era Deus recomeçando. Então, quando você é batizado, Deus está te dando a chance de recomeçar. Por isso que o batismo é uma vez na vida. Indelével. Também, meus filhos, o batismo, a gente quando vai para o batismo, nós utilizamos um elemento da natureza. Qual que é? A água. E o que é que a água representa? Vamos aí copiando. Primeiro, a água é fonte de vida. Onde corre água, existe vida. Barriga da mulher grávida, água. Corpo humano, 70% água. Onde tem água doce, tem vida. Então, a água está associada à vida. Então, ser batizado por João era: eu vou te mergulhar na vida. Segundo, a água também nos relembra o tempo do dilúvio. Então, é Deus que está resetando minha vida, dizendo: eu vou te dar uma nova chance. E a terceira coisa, que era o que João fazia de fato. Vocês já viram lavadeiras na beira de um rio? Dá para imaginar, não é? O que é que elas fazem com as roupas sujas? Lava como, gente? É só por cima ali? O que é que ela faz? Mergulha na água por completo. Era isso que João fazia com os judeus que se aproximavam dele porque tinham pecado. Ai, padre, por que isso é importante? Porque no judaísmo não existe perdão de pecados. Não existe. Quem errou está fora. Quebrou a aliança, está fora. Então as pessoas queriam uma nova chance. E João dava essa nova chance. Pegava esses homens como uma roupa e mergulhava na água. E qual é o processo que acontece quando você mergulha uma roupa suja na água? Quanto mais você mergulha e retira, submersão e depois emergindo, o que acontece com a sujeira da roupa? Sai como? Sai para onde? A sujeira fica na água. A água adere à nossa sujeira. O que é que isso tem a ver conosco? Nosso Senhor também, Ele que é a água viva, Ele vem para aderir à nossa sujeira, para grudar nele a nossa sujeira e nós sermos limpos. É isso que você faz toda vez que toma banho. A água vem limpinha pela sua cabeça, passa pelo seu corpo e a água vai aderindo à sua sujeira. Chega no seu pé, como é que está a água? Suja. E seu corpo? Limpo. Olha o preço que a água paga. Então afundava na água do rio Jordão um homem pecador. E depois emergia um homem limpo. Isso é o batismo de João. Mas o próprio João diz, porque havia uma grande confusão. Muitos achavam que João era o Messias de verdade, porque João era muito mais aceito que Jesus. E perguntam: João, não é você o Messias? Meus irmãos, essa pergunta é capciosa. Não é perguntando para ele dizer você é ou não. É perguntando para ele sentir-se o Messias e tomar o lugar do Messias. Que pecado é esse? Vaidade. Cuidado com a vaidade. Ainda bem que Deus sempre puxa a gente para a terra, né? Para a gente não sair aí como vaidoso. E é bonita essa palavra, vaidade em hebraico corresponde à palavra rafel, que significa fumaça. Vento com fumaça. Você vê de longe aquele monte de fumaça, não é nada. Não é nada. A vaidade é isso, um monte de fumaça e mais nada. Então, estavam provando a humildade de João, dizendo: João,
Você pode assumir o lugar do Messias. E aqui, meus irmãos, nós falamos para toda a igreja: não tomemos o lugar de Deus. Quanto mais Deus for Deus, mais eu serei abençoado. Quanto mais eu coloco Deus no alto, mais Deus me levanta. João não caiu na tentação. E João diz uma palavra bonita. O que é que João diz? Ele diz: eu batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus mergulha você no Espírito Santo. Jesus mergulha você por inteiro na Santíssima Trindade. Ele mergulha você na graça. O que é o Espírito Santo, Padre? Simplesmente a força criadora de Deus. Deus criou todas as coisas no Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de vida. Também ser cheio do Espírito Santo é ser ungido por Deus, é ser escolhido por Deus. Deixa o Senhor te mergulhar no Espírito Santo. Ele pode fazer isso. Santo Agostinho, acho, diz o seguinte: a Santíssima Trindade é uma rocha impenetrável, mas ela foi aberta na encarnação do Senhor. E quando Jesus derrama o Espírito Santo sobre você, sobre mim, eu entro na Santíssima Trindade. A melhor comparação que eu posso dizer é esta que vou proferir agora. O que é a Santíssima Trindade? Deus Pai ama Jesus. A ordem é essa. É Deus que ama primeiro. Jesus recebe o amor. E o que ele faz com esse amor? Ele derrama sobre nós. E nós devolvemos para Deus. Então nós estamos intimamente ligados na Santíssima Trindade. Quando você ama a Deus com o amor de Jesus. Por isso que fomos batizados. Eu quero concluir com a lei do levirato. São João diz: eu não sou digno sequer de desamarrar a correia das sandálias. Sandália geralmente é feita de quê? Na época do Senhor. Hoje é tudo de borracha, né? Mas na época do Senhor era de quê? De couro. O couro representa duas coisas. Primeiro, o couro representa o sacrifício do animal, a morte. Quando você calça uma sandália, um sapato de couro, você está usando a morte de um animal. Então ele pisa sobre a morte. Segundo, também as sandálias, elas representavam, nesse contexto da lei do levirato, a seguinte coisa: quando uma mulher ficava viúva, o parente mais próximo do falecido, do homem que morreu, ele tinha o direito de tomar a esposa para cuidar dela. Não era tomar para fazer sexo não, viu? Era tomar para cuidar dela, porque ela estava desamparada. A lei do levirato dizia isso. Então, por exemplo, se uma pessoa morresse e a viúva não tivesse filhos para cuidar dela, o irmão mais próximo do falecido ia cuidar da viúva. Ruth ficou viúva e o parente que devia tomá-la como esposa não quis. E ela ficou abandonada 2 vezes. Um parente distante, que não tinha direito a tomá-la como esposa e ficar com os bens da casa dela, chamado Boaz, ele disse para esse homem: eu quero assumi-la. E o que foi que ele fez então? O homem que tinha o direito tirou as sandálias e passou para o parente distante, para Boaz. E ele calçou as sandálias. Daquele modo, assumindo o direito de ter aquela mulher na sua casa. Quando São João diz: eu não sou digno de desamarrar a correia das sandálias, ele está dizendo o quê? Jesus não renunciou ao seu direito de esposo. Ele vai assumir a igreja. Ele vai tomar conta de vocês. Não precisa eu ser o Messias, porque o Messias já está aqui. Ele vai calçar as sandálias do Redentor. Ele vai ser o nosso Redentor. Padre, o que isso tem a ver conosco? É Deus dizendo: eu não te deixarei abandonado. As pessoas nos abandonam tão fácil, né?
As pessoas nos quebram tão facilmente. Mas o Senhor hoje está dizendo: eu não te abandono. Eu não te deixo só. É ou não é uma palavra de alegria? Que é isso, Padre? Ele tomar a sandália e dizer: eu vou seu esposo. É Ele dizendo para nós: você não ficará abandonado. Você não ficará sozinho. Você não será rejeitado. Eu vou cuidar de você. Vamos agora rezar com essa palavra. Estamos em Dó maior aí no teclado? Abaixa. Estou afinado ainda, viu? Abaixa a sua cabeça um instante. Vamos manter essa nota. Eu quero que você recorde todas as vezes na sua vida que você precisou recomeçar. Hoje aqui nesta igreja, quase todos nós somos pessoas quebradas hoje, tentando refazer a nossa vida. Fomos quebrados pelas coisas, fomos quebrados pelas situações, fomos quebrados pelas pessoas. E ninguém vai juntar os seus pedaços. Somente o Redentor, o esposo Redentor, Ele vai tomar as sandálias e dizer: eu assumo o direito sobre você. Eu cuidarei de ti. Essa palavra, meus irmãos, é uma palavra de conforto, de consolação. Nunca mais nós seremos quebrados de novo. Nunca mais nós seremos abandonados, porque Deus é fiel. A outra coisa que eu queria rezar junto com vocês, meus irmãos. O Senhor olha para a igreja hoje e diz: alegrai-vos. Eu quero dar-vos a minha alegria. Eu quero te dar a minha alegria. Volte a ouvir as músicas da igreja na sua casa. Volte a cantar as músicas do Senhor. Volte a proclamar a bondade de Deus, mesmo chorando. Seja livre interiormente. Porque o meu Redentor assumiu o seu lugar de meu cuidador. Na hora mais difícil da sua vida, Ele te carrega nos braços. Ele me carrega nos braços. Deixa o Senhor olhar para você e dizer, abrir a porta e dizer: Padre Elano, alegrai-vos, alegre-se, Haire a ti. Todas as bênçãos são derramadas agora. Eu volto a ser feliz, eu volto a recomeçar. Somente em ti construirei a minha casa. Terminando o ano, somente em ti colocarei minha esperança. somente em ti, Somente em ti construirei a minha casa. Senhor. Somente em ti Colocarei minha esperança. Diga, pois só em ti, pois só em ti minha alma achou descanso. só em ti, Só em ti eu pude respirar. só em ti, Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar.
encontrar como a terra seca anseia pela chuva. Peça, vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar, meu lugar, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem, Senhor, Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. permaneça onde o Senhor te pôs. Permaneça onde é o seu lugar. As coisas serão renovadas. Nossa vida será renovada. Mas é importante que você suporte, que você atravesse. Volte no seu coração a abrir as portas para a alegria do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. E se você veio com alguém para a igreja, se você sabe que alguém precisa ouvir essa palavra, vamos ficar em pé e diga para essa pessoa: alegrai-vos no Senhor. Alegre-se no Senhor. O tempo do choro acabou. O tempo da tristeza acabou. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Renovando a nossa alma através das graças recebidas, nós não vamos desistir, nós vamos avançar com o Senhor. Rezando juntos, marchemos para o que o Senhor propõe à sua igreja.